Lucas 1, do 35 ao 38, e o título é Na Dependência do Deus do Impossível. Façamos a leitura agora, tá? Lucas capítulo 1, do verso 35 ao 38, a palavra do Senhor diz assim: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Queridos, esse é um texto muito rico da palavra, muito embora pouco explorado, tá certo? Pouco explorado. A gente leu Lucas capítulo 1, do 35 ao 38, e o tema de hoje, na dependência do Deus do impossível, tá bom? O texto que a gente acabou de ler é a passagem em que o anjo vem e conversa com Maria e diz que aquela virgem iria engravidar, que ela iria conceber e daria luz a um menino, e esse menino seria o Filho de Deus. Ela começa a perguntar nos versículos anteriores como seria isso. Eu não li todo o texto para não ficar longo demais, mas aí o anjo responde com detalhes no verso 35. Ele diz: vai descer sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo envolverá a você com a sombra. Por isso também o que vai nascer de ti, não é? Vai ser chamado Filho de Deus. Ele está dizendo: não vai precisar de conjunção carnal, não vai precisar da presença de um homem, porque de maneira divina você vai engravidar. E mais, ele diz: olha, além dessa sua gravidez sobrenatural, deixa eu te falar uma coisa, Maria. Ele diz no texto, olha só, a tua prima, não é? A tua parenta lá, Isabel, que todo mundo falava que ela era estéril, agora era uma mulher idosa, já está na velhice, mas também, por permissão do alto, ela engravidou. Uma diferença é que Isabel não era uma gravidez do Espírito, era algo permitido por Deus, mas não era do Espírito. Dependia ali da influência do seu marido, não é? Do seu esposo Zacarias, tá certo? Então acontece algo sobrenatural, e é esse sobrenatural que nós queremos falar nessa parte da manhã, tá? Eu quero primeiro dizer que eu acabei de ler uma história impossível no agir do homem, não é? Aliás, não é uma história, são duas histórias de impossíveis, tá? Nós vamos lembrar num tempo em que não havia inseminação artificial, que não havia bebê de proveta, que não tinha conhecimento da ciência, e que toda forma de gravidez dependia necessariamente de conjunção carnal, homem e mulher. E aí vem o anjo do Senhor e diz: olha, você que nunca foi tocada por um homem, você vai engravidar. E ela começa a querer entender as coisas. E quando ela entende, há uma reação de obediência, sabe? Porque Maria entrou na dependência do Deus do impossível. Maria entrou debaixo de uma crença, de um ato de fé, daquilo que lhe era dito naquele momento, embora tudo que ela soubesse até aquele instante falaria o contrário. Toda a aprendizagem que ela levou ao longo da vida, não é, sobre como uma mulher engravida, ela dizia: mas como vai ser comigo? Eu não conheço homem algum me conheceu. Mas o anjo diz: você irá conceber, e será obra do Espírito Santo. Será obra do invisível de Deus. Será obra do agir impossível de Deus para aquilo que o homem considera impossível, mas que para Deus todas as coisas são possíveis. Queridos, nessa manhã nós lembramos, e você sabe bem dessa história, não é? Uma virgem engravidou e uma idosa estéril, não é? Teve a sua madre aberta, teve o seu ventre aberto. E aí eu quero falar sobre algumas coisas sobre estar na dependência do Deus do impossível. A primeira delas é que a condição para acessarmos o impossível é estar dentro das promessas de Deus. Vem comigo aqui. A condição para acessar o impossível é estar dentro das promessas de Deus.
Deixa eu te falar, ao longo da sua caminhada cristã, você já tem recebido promessas de Deus? Eu sei que agora todo mundo vai estar dizendo sim. Ok, essas promessas que você recebeu de Deus, algumas, com certeza você olha e vai dizer, ih, não tem jeito. Ih, tá muito difícil. Ou talvez algumas delas, olhando a realidade atual, ou um tempo bem recente, você tenha chegado a pensar, talvez não tenha dito, e melhor que não disse, isso é impossível. Ou talvez aquela frase, só Deus, sabe? Nessa manhã eu quero dizer para você, verdadeiramente tem coisas que só Deus pode fazer. Mas deixa eu te dizer, se a promessa vem dele, se a palavra foi liberada por ele, o impossível só ele faz e ele faz. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, sabe? A primeira condição é acessarmos o impossível, e para acessar esse impossível é estar debaixo dessa promessa, é crer, é agarrar na promessa. Se você tem promessa de salvação para a sua família, creia. Eu vi agora, por exemplo, a Luciana Rego orando para que Deus faça dela um canal, um instrumento, uma autoridade espiritual, seja enxergada dentro da família pela vida dela, Luciana Rego. Queridos, eu não sei como você tem vivido sobre as expectativas aqui, ó, no seu coração, acerca dessas promessas. Mas eu posso te dizer que se você estiver disposto ou disposta a conhecer o Deus do impossível, essas promessas irão se cumprir, porque essa promessa não é minha, é dele. É isso que eu quero te mostrar nessa manhã, tá bom? Uma outra coisa que eu quero me chamar a atenção é que para enxergarmos e vivermos o impossível, nós temos que enxergar com os olhos da fé. Eu vou repetir, para vivermos o impossível, precisamos enxergar com os olhos da fé. Só vai viver o impossível amanhã quem enxergar com os olhos da fé hoje. E o amanhã não quer dizer quarta-feira, porque hoje é terça. O amanhã quer dizer o amanhã de Deus. Para viver o impossível que foi prometido por Deus, que foi lançado por Ele em alguma das suas promessas, que você agarrou, você precisa hoje enxergar com fé. Agarrar a promessa hoje, enxergando com muita fé a visão do amanhã. Sabe, há pessoas que perdem a visão da vitória. Há pessoas que perdem a visão daquilo que um dia foi prometido por Deus. E porque perdeu a visão, já não vive mais o prenúncio da vitória. Já não vive mais o prenúncio da conquista. O seu coração não sorri mais. A sua expectativa não existe. Ei! Deus manda dizer nessa manhã, sabe? O Deus do impossível não mudou. Ele é alfa e ômega, princípio e fim. Ele era, é e para sempre há de ser. O Deus do impossível manda dizer para você nessa manhã, sabe? As promessas dele não sucumbiram. As promessas dele não caíram. As promessas dele estão de pé. Pode o mundo não crer, mas você precisa crer. Pode os seus parentes, amigos, pessoas que te conhecem, de repente até zombarem, porque você tem colocado a sua fé em algo que o homem diz, isso é impossível, isso não tem jeito. A palavra diz, haverá impossível para Deus? A mesma palavra responde, não há. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Queridos, uma outra coisa que eu quero mostrar para você, sabe? É que nós temos que atentar para um alerta. O impossível muitas vezes vai te expor. Crer no impossível muitas vezes vai gerar convicção, sabe? Nas outras pessoas de que, ei, essa mulher, esse homem, isso é um louco. Olha só o que ele está dizendo, olha só o que ela está dizendo. Sabe, de repente, tá estéreo aí há 7, 8, 9, 10 anos. Alguém vem enviado por Deus, ora sobre o ventre e diz, olha, Deus já curou. E ela começa a dizer, Deus já me curou, eu recebi cura, eu recebi cura. E alguns vão dizer, é louca. Ela fez tratamento lá não sei quantos anos para ficar boa, nunca ficou. Agora vem um cidadão aí, bota a mão aí, ora. E ela agora, porque recebeu uma oração, ficou boa. Veja, aquilo que vem de Deus, a palavra já diz, será loucura para os homens. Mas tudo é possível aos olhos do Senhor. Aliás, eu quero exatamente, pegando essa frase que anotaram aí agora, eu quero virar para o versículo 37 que a gente leu. E olha o que esse versículo diz. Esse versículo é o centro da palavra de hoje. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Tudo é possível para Deus, mas vai cumprir aquilo que ele prometeu.
Não é aquilo que você acha que é. Não é aquilo que os outros estão dizendo, mas aquilo que Deus prometeu. Você tem promessas de Deus? Você já recebeu promessas de Deus através da palavra, através de uma palavra profética liberada, através de um sonho, através de uma visão, através de algo que o Espírito Santo soprou em você no seu quarto de escuta? Não, pastor, nunca recebeu, irmão. Então vai botar o joelho no chão e vai pedir a Deus as promessas dele. Vai botar o joelho no chão, porque Deus tem promessas para cada um. E quando a promessa vem dele, ela vai se cumprir. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Uma coisa eu sei, no Kairos de Deus, ela vai se cumprir. Porque nenhuma das suas promessas irão se perder. Deus, ele não permite que nenhum dos seus projetos se frustrem. Ele é Deus, ele é fiel para fazer cumprir a sua palavra, diz o Senhor. Sabe? A palavra diz lá em Jó 42, enquanto eu estou falando aqui, eu estou abrindo a palavra, sabe? Jó 42, o livro de Jó termina exatamente assim. Ele diz assim, ó: então respondeu Jó para o Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ei, nenhum dos projetos de Deus, nenhuma das promessas de Deus na minha ou na sua vida irão se perder. Todas elas irão se cumprir. Mas há um ingrediente que é necessário: crer. É preciso exercer a nossa fé e viver guiado nesta fé. É preciso enxergar a promessa cumprida lá na frente e viver hoje como quem está chegando na linha de chegada. Como quem está cruzando a linha de chegada. E lembre, lá, eu estou encerrando, lá na carta de João, no último capítulo da carta de João, no versículo 14, 1 João 5,14, ele diz que o Senhor faz cumprir quando nós oramos a vontade dele. Aliás, esse texto tem tudo a ver com Lucas 1,37, porque o Deus do impossível, ele faz cumprir as promessas dele. Então, aquilo que vem dele vai se cumprir. O que cabe a mim? Descobrir o que vem dele, sabe? Cabe a você ser íntimo, cabe a você viver em intimidade, aquilo que Deus já declarou, aquilo que Deus enviou pessoas, e quando isso vier, anota, isso é tesouro de Deus, isso é preciosidade, anota, olha, no dia tal, tal hora, através de fulano de tal, foi liberada uma palavra na minha vida, assim, 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 que eu vou orar a Deus e se sentir paz, se entender que veio de Deus, toma posse, reveste-te de fé, enxergue a tua bênção, a tua vitória e viva a posse dessa promessa. Fé é tomar posse das coisas antes delas existirem. Seja cheia de fé, seja cheio de fé, seja tomado pela fé. Eu concluo dizendo, viver na dependência do Deus impossível não é fácil, mas viver nessa dependência é glorioso, porque aquele que prometeu é fiel para fazer cumprir. Amém? Que o Senhor cumpra essa palavra no teu, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos agora orar essa palavra, não é? Em nome de Jesus, orar tomando posse, tá bom? Então, eu vou colocar de fundo aqui de novo, enquanto a gente ora, Deus do impossível. Ó, Senhor Deus e Pai, nessa manhã, mais uma vez, ó Deus, nós entramos com graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, ousamos entrar em Tua presença, Senhor. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda, ó Deus, que pareça estar tão distante do cumprimento da promessa. Eu decido nessa manhã, ó Deus, enxergar com fé, tomar posse da promessa hoje e viver em fé hoje, amanhã, depois de amanhã, esse ano, o ano que vem, até quando a Tua promessa se cumprir, ó Pai. Ó Deus, eu quero viver como se estivesse cruzando a linha de chegada, Pai. Ó Deus, eu sei que eu não estou só, que a minha irmã não está só, que o meu irmão não está só, que nossas famílias não estão só, Deus. Que os Teus planos sobre nós não haverá de se frustrar, porque não são os meus, mas são os Teus planos, ó Pai. Eu declaro, ó Deus, nessa manhã, o cumprimento da palavra lida hoje, ó Deus. Era impossível aos olhos humanos para Maria engravidar, mas ela engravidou porque o Senhor assim determinou. Era impossível para, ó Deus, Isabel engravidar, porque ela era idosa e estéril, mas o Senhor liberou uma palavra que se cumpriu. Era impossível, Senhor, ó Deus, impossível, ó Pai,
que Daniel escapasse lá da cova dos leões, mas o Senhor assim determinou. Era impossível, ó Deus, que o mar vermelho se abrisse, mas o Senhor assim determinou. Era impossível que Lázaro ressuscitasse, 4 dias de morto, fedendo, ó Pai, mas o Senhor liberou poder. Era impossível, Senhor, que o teu filho vencesse a morte sozinho, mas o Senhor o encheu de autoridade e o nome dele está acima de todo nome, ó Pai. O Deus do impossível é o meu Deus e Senhor. O Deus do impossível é o Deus dos meus irmãos. E sobre eles eu declaro que prevaleça sempre a tua vontade, boa, perfeita e agradável. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.